situação. Segundo os dados oficiais, no Brasil há 135 mil pessoas que foram infectadas pelo vírus. Para a gente ter noção da política criminosa seguida pela maioria dos governos, nós devemos pegar aí o cálculo matemático, né, que foi feito pelo Imperial College da Inglaterra, que é um dos principais institutos de projeção matemática justamente desse problema de saúde pública, que calcula que cerca de 4,2 milhões de brasileiros já foram infectados. Quer dizer, contra os 135 mil do número oficial, né, a projeção é de 4,2 milhões, quer dizer, quase 40 vezes maior do que o que está sendo dito para o povo brasileiro. Então, o primeiro problema para combater o vírus é que você não pode esperar da população uma reação séria se a população é totalmente privada de informações. Nós chegamos a 10 mil mortos. Qual será a verdadeira realidade das mortes no Brasil? Nós sabemos que é muito superior. Se as mortes forem na mesma escala, nós temos um número gigantesco de mortos já, né? Mas é praticamente impossível de saber. E esse é um dos primeiros problemas que mostra que os governos, né, não têm efetivamente uma política para combater a epidemia, uma política séria. Durante todo esse período, a imprensa capitalista, que apoia os setores tradicionais da burguesia, criou uma falsa polarização entre o Bolsonaro e os governadores. Os governadores seriam os anjos que estariam a favor de uma política séria e científica para combater o vírus, e o Bolsonaro seria um monstro que estaria contra essa política séria. Na verdade, nenhum nem outro, né, estão a favor efetivamente dessa política. Eles discordaram simplesmente no momento em que a coisa deveria se abrir, né? E eles discordaram por motivos políticos e não por motivos científicos e de saúde pública. Porque fica claro nesse momento que nunca houve a intenção de nenhum desses governos de efetivamente proteger a população do coronavírus, né? Nós temos aqui dados que são escabrosos, que mostram a total falta de ação desses governos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, vou pegar dados que eu peguei na imprensa, na própria imprensa burguesa, não é que nem um dado secreto nem nada, confidencial, e que mostra a situação que nós estamos vivendo. No Rio de Janeiro nós estamos já, né, o próprio Witzel já declarou que a situação é uma situação de colapso do serviço de saúde pública. Ao mesmo tempo, né, há 1.800 leitos hospitalares ociosos. Por quê? Porque faltam médicos para atender esses leitos. Então, os leitos estão lá, mas o governo do Rio de Janeiro não foi capaz, né, de conseguir o pessoal para trabalhar nesses leitos e atender a população. Aqui vale a pena a gente fazer um comentário, né, que é o seguinte: os médicos brasileiros, uma parcela deles, né, não vamos colocar todo mundo no mesmo balaio, fizeram uma intensa campanha contra o governo PT a favor do golpe de Estado. Esses mesmos médicos agora estão se recusando a trabalhar em vários lugares porque as condições em que eles são obrigados a trabalhar são péssimas, né? Quer dizer, nós vemos aí também que nós temos um pessoal médico que, na hora da crise, não é capaz de sustentar a situação, uma parcela desse pessoal médico. Outra coisa também é que o governo não é capaz de dar a esses médicos nenhum tipo de garantia no seu trabalho. Então, quer dizer, não há, né, absolutamente nenhum tipo de ação efetiva do poder público, com exceção da questão do confinamento e agora do lockdown. No Rio de Janeiro, né, nós chegamos ao ponto
em que o governador do estado mandou distribuir máscaras de papelão para a população. Quer dizer, que todo mundo sabe que não tem eficiência nenhuma essas máscaras. É pura aparência, né? Então nós temos essa situação. Em São Paulo, o prefeito Covas anunciou que vai pagar R$2.000 por leito na rede privada. Quer dizer, o governo não é capaz de intervir numa crise dessa proporção, onde é possível que haja milhões de pessoas infectadas, não é capaz de intervir no sistema de saúde para colocar esse sistema de saúde a serviço do combate à pandemia. Quer dizer, o lucro privado das empresas de saúde é muito mais importante do que combater a pandemia. O que quer dizer que não há nenhum combate contra a pandemia. Então aí nós temos uma situação em que é evidente que não há nenhuma alternativa de combate à epidemia. O governador de São Paulo, que ia anunciar, né, ontem, se não me engano, a abertura gradual da economia em São Paulo, foi obrigado a adiar o confinamento até o final do mês de maio. Mas foi obrigado a adiar o confinamento numa situação de emergência, improvisadamente, né? Porque a situação está totalmente fora de controle. Não é, vamos chamar a atenção de todos, não é que ele tenha uma preocupação com a situação geral da população. Ele simplesmente está procurando evitar que a situação chegue nas classes médias e altas. Para a população em geral, já ficou claro qual é a política de todos os governadores, e principalmente do atual presidente da República, né, eleito por meio de uma fraude, o senhor Bolsonaro. É deixar que a população se infeccione e a epidemia pare, porque o número de pessoas que foram infectadas é tão grande, né, que vai se dar esse processo tecnicamente as pessoas chamam de imunidade de rebanho. Agora, para obter essa imunidade, da maneira como a coisa está indo no Brasil, vai ser necessário provocar uma verdadeira chacina, uma mortandade extraordinária no meio da população. Mas esse é o plano, não há nenhum plano alternativo, não é verdade que os governadores têm um plano, né? O plano deles é um plano puramente político, para conter a situação do ponto de vista do controle, né, dos efeitos políticos da pandemia. Vocês vejam que é muito interessante se a gente comparar a situação do Brasil com o Haiti. No Haiti, o governo do Haiti fez a mesma coisa, decretou o confinamento. Só que o Haiti é uma espécie de Brasil com uma burguesia muito menor e uma classe média muito menor. Quer dizer, uma população pobre. A população pobre, que no Brasil já é grande, no Haiti é extraordinariamente grande. Então as pessoas ficaram espantadas de ver que essa foi a medida escolhida pelo governo do Haiti para fazer frente à situação da pandemia. Quer dizer, segundo o que as pessoas lá pensam, isso é pura demagogia política. Aqui é quase exatamente a mesma coisa. Da mesma maneira que no Haiti, em várias partes do Brasil, não há como fazer o confinamento. O confinamento é um tiro de pólvora seca, faz barulho, mas não produz nenhum efeito. Então, né, vê-se que essa medida, em parte, é política, de outra parte, visa a evitar, né, uma devastação nas camadas superiores da população, que, se forem atingidas, poderiam levar a uma grande desagregação do regime político, né? Mas que estão sendo protegidas principalmente pelo poder público para evitar os efeitos políticos de uma falta de ação nesse sentido. Quer dizer, o confinamento é, no final das contas, um fato inteiramente político, não tem nada a ver com nenhuma ciência,
não tem nada a ver com nenhuma política séria de defesa da população. Até porque, para a classe superior, né, para a burguesia, sempre há recursos para escapar da epidemia. Por exemplo, no Amazonas, no Pará, enquanto que a população morre lá enterrada em vala comum, a burguesia tem helicópteros UTI, e eles pagam muito caro. Então, no final das contas, diante do avanço do coronavírus, a lei do salve-se quem puder, ou seja, salve-se quem tiver maiores recursos, ela funciona às mil maravilhas, o que significa que a esmagadora maioria da população brasileira vai ficar aí ao Deus dará, como se diz. Outro dado que mostra que tudo isso daí é político, né, e visa a conter uma desagregação política maior do regime, é o fato, que não tem muito destaque na imprensa, de que o Bolsonaro, com o conhecimento de toda a burguesia, que não protestou, a burguesia científica, civilizada, etc., e provavelmente com o conhecimento da esquerda, liberou completamente a indústria para trabalhar. Quer dizer, toda a indústria, no último decreto do Bolsonaro, o decreto, medida provisória 926, a indústria, de um modo geral, foi colocado como serviço essencial. Se você trabalha na indústria, pode ser indústria de perfume, você está no serviço essencial e você está obrigado a trabalhar. Já não é um problema de se a burguesia quer trabalhar ou não quer trabalhar, já é um problema de que a lei obriga todo mundo a trabalhar. Nessas condições, acreditar que o lockdown que está sendo proposto é uma medida séria para conter o coronavírus no Brasil, só pode passar pela cabeça ou de um verdadeiro delinquente político ou de pessoas totalmente alienadas da realidade. Tá? Com essa medida, mostra-se que, na realidade, o lockdown ele é muito mais para mostrar, né, que o governo está fazendo tudo o que é possível, inclusive indo a medidas ultra-radicais para impedir a expansão do vírus, mas que, infelizmente, não conseguiram superar o vírus. E eles não vão conseguir superar o vírus por quê? Né? Basta a gente acompanhar a imprensa capitalista, nós já vamos identificar o culpado da expansão do vírus. É o povo, é o povo brasileiro culpado de todos os males do Brasil. Os políticos, os militares, os capitalistas, os bilionários, os banqueiros, eles são cidadãos de bem, eles são cidadãos que toda hora eles estão fazendo o melhor possível. Mas acontece que o Brasil tem um povo que é abaixo da crítica. Então, por que está sendo decretado o lockdown, uma medida tão dura, né, de repressão, inclusive, da população? Porque a população é ignorante, é individualista, não liga para ninguém e eles não respeitam, né, as regras do confinamento social. Então, o poder público, que é um poder esclarecido, quem conhece o governador João Dória, quem conhece o governador Wilson Witzel, o governador Caiado, Eduardo Leite, e outros tantos governadores pelo Brasil afora, sabe que isso daqui são verdadeiros iluministas. Então, esses esclarecidos, esses homens de ciência, esses homens racionais, eles vão colocar esse povo burro, ignorante na linha. Essa é a explicação que vai ser dada, né, com a população brasileira servindo como bode expiatório do seu próprio massacre. E isso daí confirma absolutamente que, na realidade, o que nós tivemos até agora foi uma encenação de luta contra o coronavírus.
Tá? Essa que é a grande realidade. Bom, nós temos que destacar ainda que, além da crise. Bom, o que é que realmente está em jogo nesse problema aqui? É aquilo que nós falamos desde o começo. O capitalismo, ele está à beira de um colapso total, né? Os analistas consideram que, se a economia chegar num ponto determinado de retração, algumas pessoas falam, por exemplo, em crescimento negativo de 10% para o Brasil, mas para todos os países a projeção é igualmente sombria. Os principais analistas consideram que, para retomar o funcionamento da economia, seria muito complexo. Isso sem falar que, logicamente, né, não se trata de que a paralisação econômica atinge o pequeno comerciante, o industrial médio, etc. e tal. Mas se trata de que, fundamentalmente, né, essa paralisação econômica ela está levando, não chegou ainda nesse ponto, né, mas está muito perto desse ponto, a um colapso total do sistema financeiro internacional, que é o sistema que domina, que é a engrenagem mestra, né, que é o poder efetivo dentro da economia capitalista. Esse sistema financeiro ele vive parasitariamente de todos os outros setores. Se os outros setores entrarem em colapso, evidentemente que o parasita maior vai sofrer e vai acabar, inclusive, morrendo. Se o hospedeiro não tem sangue para ser chupado, né, então o parasita não pode sobreviver. Esse é o motivo pelo qual se colocou o desespero total. Os governadores vão ensaiar aí governadores e prefeitos vão ensaiar um lockdown, vão tomar medidas de impacto, reprimir a população, e depois eles vão liberar tudo e falar que, se o vírus não foi contido, é porque a população é ignorante, burra mesmo, e até merece ser exterminada pelo vírus, quando, na realidade, eles não fizeram absolutamente nada para tentar conter essa situação, né? No Brasil não há nada, não há testes, não há leitos hospitalares, não há equipamento para socorrer as pessoas que são vítimas do vírus, não há medidas de higienização, não há obras na periferia para melhorar a situação, mal há qualquer tipo de ação até para as pessoas que estão dormindo na rua. Quer dizer, não há nada. Esses governadores não fizeram nada, exceto culpar a população e reprimir a população, para apresentar como resultado político que eles fizeram tudo o que era possível para conter o vírus, né? Eles, inclusive, convenceram uma parte muito grande da classe média, que acaba conseguindo se confinar em casa até o momento, né? Conseguiram convencer que essa é a medida certa, porque, para esses setores da classe média, a medida funciona até certo ponto. Então, desesperados diante de uma situação que é desesperadora, a classe média se agarra nesses governadores direitistas, mesmo vendo, mesmo sabendo, ou não querendo ver, ou não querendo saber, que a população está sofrendo terrivelmente com essa situação. Então, esse, companheiros, é o problema central da situação política. O que é necessário fazer diante disso? É necessário denunciar essa política, é necessário mobilizar a população em todos os lugares, a população está completamente desamparada. As pessoas que ou vivem na periferia ou frequentam a periferia sabem que não há poder público na periferia. O que sempre houve na periferia, como expressão do poder público, são duas coisas. É o PM, que mata a população na periferia, e o cabo eleitoral, que faz a campanha para que o pobre vote nesses políticos inúteis. Inúteis na melhor das hipóteses. Tá? Em grande medida são parasitas
sociais e elementos extremamente perniciosos para a população em geral, o político burguês. Não excetuando vários políticos de esquerda também, uma boa parte dos políticos de esquerda, os políticos parlamentares.